Quando pensávamos que Arthur Lira poderia finalmente ser defenestrado da presidência da Câmara dos Deputados e, quem sabe, ser cassado para nos livrarmos deste chantagista que se quer dono do Brasil, fazendo trocas e escambos escusos com a presidência da República, no caso aqui agora com o Lula, como fez com o ex-despresidente, sobre o qual mandou e desmandou, e tenta agora a mesma coisa com Lula, quando pensávamos que o STF caminharia finalmente para nos libertar deste malandro, eis que há uma reversão do processo aberto contra ele em termos de corrupção. Voltou-se atrás e o STF, então, o absolveu das acusações de corrupção. Vamos ver as notícias de hoje, na nossa Rapidinha das Notícias, em 7 de junho de 2023. Vamos então ver as notícias que nos são dadas neste sentido. Aqui está a notícia dada por José Marques na Folha Jus, na Folha de São Paulo, no dia 6 de junho, ou seja, ontem, às 15h21. A corte volta atrás e derruba processo contra a presidente da Câmara sob acusação de corrupção. Ou seja, o STF rejeita outra denúncia que havia aceitado contra Lira. A primeira turma, portanto, retira a denúncia, rejeita a denúncia que já havia aceitado contra o Arthur Lira. É incomum essa decisão, mas o tribunal fez isso em 2021, em outro caso que envolvia Lira, no chamado quadrilhão do PP. Terça-feira agora, essa terça última, o entendimento foi unânime com os votos de André Mendonça, Toffoli, Fux, Barroso, Moraes, Alexandre Moraes do Xandão. E Moraes e Barroso modificaram seus votos anteriores. Bom, o Supremo já tinha maioria contra Lira, mas os ministros permitiram que André Mendonça apresentasse um novo voto em substituição ao seu antecessor no caso, que era o ministro Marco Aurélio Mello, e isso beneficiou o Arthur Lira. O argumento da corte é que mudanças legislativas influenciam na ação contra o presidente da Câmara e que a própria PGR desistiu da denúncia. E aí, o Mendonça poderia votar no caso. No voto, Mendonça afirmou que as provas nesse caso eram fracas e, segundo ele mesmo, as delações premiadas foram menos esclarecedoras do que em geral, que se verifica em casos semelhantes, e apontaram com vagueza a real relação entre corrupto e corruptor. Nas redes sociais, Lira disse que recebeu a decisão com serenidade e, vejam, tenho a consciência tranquila de que nos 24 anos de atividade política jamais cometi qualquer tipo de transgressão. Fez-se justiça, está aqui o tweet do Arthur Lira. Lira foi acusado de corrupção pela PGR após um ex-assessor ter sido flagrado transportando R$ 106.400 em dinheiro vivo. Recebeu o aval do Supremo em 2019 esse processo, mas pouco andou desde então. O caso é oriundo da Operação Lava Jato e voltou à corte em meio a uma crise entre o presidente da Câmara e o Palácio do Planalto, recentemente. A denúncia contra Lira foi aceita pelos ministros do STF em 2019, mas a defesa apresentou um recurso contra a medida chamado de embargos declaratórios. Bem, a gente viu que, então, tanto o Procurador-Geral da República quanto a Vice-Procuradora, Alindor Araújo, citou a ausência de justa causa para o prosseguimento do processo. A defesa de Lira vai ao Supremo e afirma que a denúncia tinha por base apenas a palavra de um delator e apresentava inconsistências e fragilidades. Mas a lei foi alterada, segundo se diz aqui, depois que houve a denúncia, e não pôde mais ser aberta com base apenas na narrativa do delator, por uma mudança da lei sobre este assunto em 2019. Bem, Moraes então disse, se tirarmos a delação e tirarmos a rejeição da denúncia pela PGR, não vislumbro justa causa para o prosseguimento da ação, disse o Xandão. Barroso também seguiu esse entendimento, penso que seria um formalismo excessivo nós não admitirmos a manifestação do ministro André Mendonça e a mudança de posição da Procuradoria-Geral da República à vista de uma mudança legislativa. Então, temos aí esta nova interpretação da situação de Lira. Bela Megali, no Globo, traz essa reportagem na sua coluna de hoje, às 4h45, 7 de junho, 4h45, a desconfiança que Arthur Lira levou ao governo Lula após a operação da PF. E Bela Megali diz, em conversa com membros do governo federal, o presidente Arthur Lira externou sua estranheza com o comportamento da Polícia Federal na investigação sobre fraude na compra de kits de robótica que mira seus aliados. Segundo congressistas próximos ao presidente da Câmara, ele fez chegar ao governo Lula que, na sua avaliação, a PF de Alagoas poderia estar sob influência de seu inimigo político, o senador Renan Calheiros, lá também de Alagoas, do MDB. O inquérito que mira aliados de Lira e seu ex-assessor foi conduzido pela PF de Alagoas, mas teve apoio direto na sede da corporação em Brasília. Mônica Bergamo informou no jornal Folha de São Paulo que, após a deflagração da ação, Lira reclamou diretamente com o diretor da PF, Andrei Rodrigues, sobre vazamentos de informações ligadas às investigações. Então, temos aí o Arthur Lira sendo liberado pelo STF de algumas acusações de corrupção e, atualmente, a Polícia Federal a caça da sua ligação com muitos milhões de reais investidos nos chamados kits de robótica, que chegaram fracamente ao seu destino ou não chegaram. Um dinheiro que está provavelmente sendo ganho aí pelo
CPF, chamado custo por fora, numa espécie de superfaturamento. Kits que poderiam ser comprados por R$ 600, absolutamente adequados às atividades dos estudantes, foram vendidos por R$ 1.400 e depois super contratos que chegavam aí à casa dos R$ 5 milhões para esses kits robóticas que em alguns lugares não chegaram nunca. Enfim, nós temos aí o Lira sempre na borda da corrupção, mas sem se chegar ao final da acusação contra ele. Porque é preciso que ele seja pego na rede da PF. E claro que essas pessoas corruptas sabem muito bem o que fazem. Então o que nos resta é seguir, esperando que um dia o Arthur Lira, por alguma forma, seja defenestrado da Câmara Federal, seja defenestrado da presidência da Câmara Federal e que possa o Brasil livrar-se desse verdadeiro chantagista que tenta ter nas suas mãos, através da presidência da Câmara, os destinos do país, o orçamento do país. Esperamos que Lula e as esquerdas, como disse o Glauber, o deputado Glauber do PSOL, possa fazer frente a este tipo de comportamento, de conduta do Arthur Lira e livrar o Brasil deste verdadeiro verdugo da nossa nação, que serve aos interesses da Casa Grande, que serve aos interesses do capitalismo financeiro única e exclusivamente. Esperamos então que Lula, a sua força, o seu estadismo, a sua capacidade de articulação e as esquerdas, junto com outras forças democráticas que não estão tão à esquerda, mas ao centro, quem sabe, possam ir de encontro a Lira e retirá-lo deste lugar que ele é indevido por todas as formas. É um chantagista, é um escroque e tudo indica um grande corrupto que se passa por uma Madonna, uma virgem de qualidades espirituais e morais que não correspondem à realidade dos fatos. Assim, tudo indica. Um abraço e até uma outra oportunidade.